que agora estão querendo dar para trás porque perceberam que não era boa para eles, ou tinha deixado de ser boa para eles. O mundo está de pernas para o ar, tanto política quanto economicamente. No mundo, guerra tarifária, fim da globalização, aumento do protecionismo. Aqui no Brasil, problemas estruturais que se arrastam há décadas, como o endividamento dos estados, os limites do Pacto Federativo. Ave Maria. E poucas pessoas são tão qualificadas para nos ajudar a entender a máquina pública e esse contexto complicadíssimo como o atual diretor de operações e vice-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é o BRDE, René Garcia Júnior. René já foi secretário de Fazenda do Estado do Rio, secretário de Fazenda do Estado do Paraná e é um colaborador desde o primeiro momento da revista Insight Inteligência. Ele é nosso conselheiro. Eu não preciso nem dar boas-vindas porque você nunca saiu daqui, né, René? Então, muito bem. Então, depois dessa rasgação de seda, vem a pergunta. Está preparado para esse tema espinhoso que a gente vai tratar hoje? Com certeza. Então vamos embora. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Como funciona a relação entre os estados e a União? É preciso mudar o Pacto Federativo? Funciona? Não funciona? René, pelo amor de Deus, dá uma luz aqui. Luz. Não, é difícil responder a pergunta, porque, na verdade, é o seguinte, o Brasil, enquanto uma experiência federativa, é uma coisa muito recente na nossa história, tá certo? O Império, nós fomos todos unitários. Durante o período da ditadura Vargas também havia uma espécie de concentração exacerbada de poder. Na época, durante o período militar da ditadura, também havia. E, de fato, não se tem a experiência de estados e um Distrito Federal forte que possa, de alguma forma, enfrentar o poder e o nível de concentração, principalmente de impostos. Se nós pegarmos alguns governos anteriores, nós vamos perceber que o crescimento das contribuições sociais foi muito, muito maior, chega a 40% superior ao crescimento dos impostos. A contribuição sobre os lucros das empresas, que vai fundamentalmente para a União, e os impostos são repartidos. Então, o Pacto Federativo, na verdade, junto com a reforma tributária, é a coluna vertebral da Constituição brasileira, que ainda está por ser descoberta. Nós podemos, acho que até parabenizo o seu livro, Formação do Pensamento Político Brasileiro, porque nós vamos buscar as raízes dessa formação. Foi uma corte, enquanto corte que mandava o imperador. Aí depois de algum período foi também um longo período de trevas, de luzes, sem democracia. E na ausência de democracia, o que vigora realmente é o poder centralizado. Quando a gente olha o vai-ver na Constituição, né? Desde... Sanfona. Exatamente, a sanfona. A gente tem um período engraçado, a gente tem um período da República Velha em que os estados têm muita autonomia, muita assimetria, porque São Paulo e Minas têm, e Rio Grande do Sul tinham muito mais visibilidade e importância. Você tinha os estados de segunda categoria, que era Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, e os outros, e era o resto. E o Grão-Pará também, que era quase um autônomo, né? Não, falando da Primeira República. A Primeira República. Da Primeira República, né? Mas um dos principais problemas da Primeira República era que não havia proibição dos estados se endividarem com bancos estrangeiros. Exatamente isso. E aí diziam que isso era um problema enorme, que era um absurdo, que eles tinham que pedir permissão para a União. Aí teve uma revisão constitucional em 1925-26 que proibiu o endividamento dos estados. Acho que a União encampou as dívidas dos estados. Eu estou contando essa história só por causa dessa... Parece antiga a história dessa coisa do endividamento dos estados, de um lado, mas do outro lado não tenha dúvida nenhuma que desde 1930 a gente tem uma tendência sempre de um federalismo centrípeto ou unionista, que eu chamo. Quer dizer, é um federalismo em que os estados não têm muita competência própria, né? E agora, na Constituição de 88, os estados, basicamente, tirando segurança pública e água, o resto é tudo competência concorrente. Concorrente, exatamente. Né? Ou complementar, não tem competência própria. Né? Você acha que tem alguma coisa a ver com essa coisa do endividamento dos estados?
O problema da dívida foi que, em algum momento do tempo, ali na década de 70, 60, o Brasil entrou naquele milagre. Isso. E o milagre proporcionou uma oferta de recursos por várias fontes internacionais e a liquidez no mercado doméstico para que estados se endividassem, emitissem títulos e acabou um grande ciranda financeira que foi depois, com o Plano Real, foi proibido, que federalizou as dívidas todas e foi proibido a questão da dívida o endividamento público, a emissão de títulos. Ela pode ter dívidas com aval da União para determinados projetos, mas também todos para investimentos, não para custeio nem para gastos correntes custeio. Uhum. O endividamento dos estados com a União pode ter fim? Não. Ou está falando de um ciclo vicioso? Não, porque na verdade é o seguinte, o endividamento ele já teria, vamos dizer assim, um ponto de convergência no longo prazo, é porque novas dívidas não podem ser feitas através da emissão de títulos. Só que o seguinte, é que a taxa de juros que vigora nos contratos, ou vigorava, porque agora o novo projeto de lei ele elimina isso, era extremamente expressiva, muito maior do que a taxa de crescimento médio dos estados. Então, a relação dívida pública estadual versus PIB estadual acabava sendo deteriorada e tendo mais crescimento da dívida do que dos estados. Agora, hoje, do ponto de vista formal, é praticamente impossível um novo endividamento aos moldes do passado. Não tem mais essa possibilidade. Você acha que a reforma tributária pode mudar alguma coisa nesse cenário? A reforma tributária é um projeto bem intencionado. Ele ataca basicamente alguns dos problemas estruturais do sistema tributário brasileiro, no que diz respeito exclusivamente a bens de consumo. Nós não estamos falando de nenhuma reforma tributária de renda, de patrimônio, nem de outro tipo, é de bens de consumo. Ele cria uma nova dinâmica na questão da fiscalização e atuação dos estados, porque os estados passam a receber não mais aquilo que eles vendem internamente, e sim aquilo que eles vendem para terceiros. Mudou de origem para o destino. Então, muda completamente a equação e a fiscalização dos estados. Só que ela vigora, na verdade, ela vai começar a vigorar em 26 e termina em 32. Só em 33 é que ela vai começar a operar de fato, e se não houver nenhum tipo de impedimento ou de restrição colocada pela alguma reforma constitucional. Você não tem a impressão de que todas as soluções que são apresentadas... bom, tem coisas que a gente só conhece pela história porque a gente não era vivo. Né? Mas algumas coisas a gente já tem idade para ver na prática. Todas as intervenções que eu tenho visto da União no campo federativo, não só em relação aos estados, em relação ao judiciário, sempre passa por uma crescente centralização. Sim. Por exemplo, você olha o judiciário, criação do CNJ, as atribuições de súmulas, de criação de decisões com efeito vinculante, tudo acaba... A reforma financeira que foi feita durante o governo Fernando Henrique também foi um sentido de concentrar o sistema financeiro. Ele acabou com os bancos públicos, claro. Pois é, eu fico pensando assim, qual é o futuro da federação? Ou a federação não tem futuro? Num mundo em que você está tendo, sei lá, uma unificação tecnológica, internautica, compartilhamento de dados. Por exemplo, agora a gente tem um problema que é o problema de segurança pública. A única área em que os estados, digamos assim, relevantemente têm uma competência é a segurança pública. Deveria ter, né? E aí agora está havendo uma pressão sobre o governo federal para ele criar um sistema único de segurança pública, que também não tinha. Você acha, como é que você vê? Você que trabalha no nível dos estados, entendeu? Isso decorre muito de uma percepção que, de alguma forma, alguns políticos de alguns estados tentam esconder as suas fragilidades. Então é muito mais fácil culpar Brasília do que se culpar. Então, ele de alguma forma, ele demanda mais Brasília.
E também o seguinte, e o fato da corte ser isolada no Planalto Central faz com que haja uma espécie de anomalia entre a razão e a emoção. Então você tem Brasília como um centro de poder que demanda o tempo todo burocracia, Estado burocrático e demanda concentração. Então é uma deficiência de fato. E há também outro problema também é o seguinte, que as últimas gerações da política, elas ficaram muito aquém daquilo que eram os grandes pensadores e fundadores de um movimento político brasileiro mais equilibrado. Então você tem uma deterioração muito forte ocorrendo, tanto na política quanto na questão envolvendo os gastos públicos, porque, por exemplo, a questão da saúde, né? Nós vimos na Covid que se não fosse a União jogando dinheiro, não teria condições de sair daquele problema, tá certo? Nós vimos também quando ocorre algum tipo de enchente, normalmente quem é a União que vai fazer. Então, o cenário, ele parece no discurso que os governadores e os prefeitos gostariam de ter mais autonomia. Mas, no fundo, é muito mais prático culpar Brasília do que se culpar as suas deficiências de gestão. Entendi. No fundo, eles querem mais dinheiro, mas não querem muito mais responsabilidade ou controle, né? Exatamente isso. Interessante. Você que preside um banco estadual, um banco regional, digamos assim, como é que você vê a evolução do papel dos bancos estaduais, tipo, da década de 70, 80 para cá? Porque eu tenho a impressão de que eles foram criados para fomentar um desenvolvimento um pouco naquela esteira de que o Estado era indutor do desenvolvimento. Né? Aí você teve criação, quer dizer, eu não entendo muito do assunto, mas assim, eu me lembro que você tem o Banespa, tinha o Banerj, todo Estado tinha um banco. E quando chegou na década de 90, acho que muitos quebraram, eu lembro que até eu cheguei a ser, assim, não estou querendo dar uma de novinho, não. Mas assim, eu trabalhava no Tribunal de Justiça e era correntista do Banerj. E aí o Banerj acabou, enfim, foi dividido, parte dele foi incorporado pelo Itaú. Mas isso aconteceu em vários estados. Né? Assim, o que foi que aconteceu e qual é o papel que eles exercem hoje? Os bancos estaduais praticamente foram todos extintos na questão envolvendo o saneamento do sistema financeiro por conta da edição do Plano Real. Os que sobreviveram são aqueles que ainda tinham algum tipo de saúde financeira até então. É o caso do Espírito Santo, que tem um banco, o Sergipe tem um banco, o Pará tem um banco ainda, mas é pura exceção. Já os bancos de desenvolvimento, eles têm alguma natureza um pouco diferente. Por quê? Porque tirando o sul do país, tanto o centro-oeste como o norte, como o nordeste, tem os fundos constitucionais, que são recursos que são retirados do orçamento da União para serem direcionados para essas regiões para desenvolver projetos de desenvolvimento, que é o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste e o Fundo de Desenvolvimento do Norte. E o Fundo Constitucional de Brasília. De Brasília, que é uma enorme. É uma dinheirama. Enorme. O sul do país não tem, nem o sudoeste tem, não tem. Então nós temos hoje, na área de desenvolvimento econômico, o banco do BNDES, que é reino absoluto dentro desse quadro, que teve um papel histórico importante na questão da industrialização brasileira. Ele foi um banco muito relevante no que diz respeito às privatizações. Ele sofreu depois um decréscimo de volume muito expressivo e voltou recentemente a ter mais protagonismo. O Banco do Nordeste, que também mistura banco de desenvolvimento com banco comercial, tem uma característica muito positiva, um banco muito atuante e tem tido relativo sucesso. O Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, que é o BRDE, que eu estou, ele é um banco com 63 anos e ele é constituído pelos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E é um banco que é praticamente o seguinte, ele é voltado para tentar equalizar taxas de juros e tentar criar incentivo para projetos dessas regiões.
E ele funciona com um fundo, que é um fundo do BNDES, um fundo da FINEP, de várias agências internacionais e também de fundos de turismo para tentar viabilizar. E é um banco de forma muito conservadora. Ele teve um crescimento espetacular nos últimos 2 anos, cresceu em média 23%. O resultado do banco está na faixa de 240 milhões de reais, dá uma rentabilidade expressiva. E dos bancos públicos um dos bem administrados. Né? Então, a dificuldade está justamente quando você tem bancos estaduais em que o governante cria um mecanismo de acessar o caixa do banco para fazer complemento às suas políticas públicas. Aí que surge o buraco. Você acha que na conjuntura atual, né, porque tem uma coisa cíclica, né? A gente estava até a década de 90 num mundo assim, tinha Guerra Fria, tinham os Estados-nações fortes, mais ou menos fechados em si mesmo, sistemas de protecionismo, e de repente entrou uma época de globalização, que o Estado já era, então você tinha que abrir as fronteiras. Tinha toda uma discussão, um cosmopolitismo, União Europeia, o euro, essas coisas todas. Né? E aí houve uma espécie de decretação de falência do modelo de desenvolvimentismo, aquela coisa e tal, etc. Bom, agora a gente esse modelo também já entrou em crise há algum tempo, a gente não sabe se está entrando numa coisa nova ou voltando para uma coisa antiga. A gente está vendo o Trump aí, enfim, fazendo miséria, né? Tá aqui o homem, né? Fazendo miséria, declarando guerra comercial ao mundo, levando tarifas. Tem até um sujeito que, fazendo graça, disse que o Trump virou cepalino, virou desenvolvimentista, botando tarifa alta para reindustrializar os Estados Unidos. Você acha que nesse contexto é possível que se volte um papel do Estado de indução, de desenvolvimento, e de utilizar bancos? Você acha que isso volta ou isso já passou? Olha, sinceramente é muito cedo para dizer, mas a globalização, ou o fim da globalização, como está sendo anunciado, representa, do ponto de vista das nações, um retrocesso muito grande. Se nós pegarmos o período áureo do início da globalização até mais recente, nos últimos 6, 5 anos, 1 bilhão e 100 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza. Você teve um crescimento espetacular da China e da Índia. A China cresceu em 10 anos 86%, e a Índia cresceu 82%. E o crescimento dos Estados Unidos foi de 28%. Então, sem dúvida nenhuma, a globalização foi um sucesso, né? Porque ela barateou os preços dos produtos, ela levou o preço dos produtos a um nível mais baixo. Tem estudos que mostram que o núcleo da inflação americana seria alguma coisa como entre 1% e 1,2% acima do que foi na taxa média dos últimos 25 anos, se não fosse o efeito da globalização. Então, ela teve um efeito. Agora, o que acontece? Teve o lado financeiro. O lado financeiro da abertura dos mercados e, vamos dizer assim, o acesso em massas a produtos financeiros tóxicos, como 2008, fizeram com que houvesse um nível de concentração de renda e de desigualdade nunca visto na história. E isso está gerando uma série de problemas. Os perdedores da globalização, eles, de alguma forma, eles estão tendo eco agora no seu discurso. Que é o caso hoje do eleitor médio americano, do eleitor para a propensão da Europa, os países que estão com uma dinâmica conservadora e alguns movimentos de retrocesso do ponto de vista democrático. Então, a globalização ela foi fantástica do ponto de vista de resultado, mas ela também gerou um grande descontentamento e frustração por conta daqueles que não conseguiram ascender ao poder. Então, o que você está dizendo, na verdade, é o seguinte: a reação xenofóbica, protecionista à globalização dos norte-americanos e de parte da Europa Ocidental é a prova de que a globalização era boa para os países periféricos.
Era boa, sim. Era assim, Que esse boa, sim. sistema multilateral de livre Sim, comércio sem era dúvida boa. boa. E eles que agora estão querendo dar para trás porque perceberam que não era boa para eles, ou tinha deixado de ser boa para eles. Porque é o seguinte, também é o seguinte, é muito difícil chegar para os Estados Unidos, que tinha 25% do PIB do setor industrial, e hoje está com 12%, como o Brasil, tá certo? O Brasil estava com 22, 23, está com 11%. E essas pessoas perderam seus empregos e, de fato, por mais que o Trump tente colocar tarifas protecionistas, dificilmente vai voltar, porque as cadeias de produção elas são complementares. Por exemplo, um carro hoje feito nos Estados Unidos, ele é feito de componentes do México e do Canadá, e de forma a baratear e dar qualidade também a esse produto. É muito difícil que, por exemplo, a indústria de semicondutores seja retirada da Ásia e levada para os Estados Unidos. E a indústria têxtil também e tal. O crescimento da Índia, da China, se você pegar a China, você vai ver claramente que aquilo ali é um futuro. O futuro está na China, tá certo? E o próprio discurso do Trump, ele é muito simbólico quando ele diz Great America Again, Great America... Make America Great Again. Ou seja, faça de novo a América... É porque quem tem que fazer de novo é porque não é mais. Exatamente. Né? Que não é mais. E o que é uma coisa estranhíssima, que parece que a economia americana, nos dados gerais, está indo bem. Mas ele está sempre vendendo um catastrofismo, que os Estados Unidos estavam péssimos. Uhum. Mas esse foi o efeito do governo Biden. O governo Biden não conseguiu se transformar em alguma coisa com a mensagem positiva. A deterioração física dele e a sucessão do fracasso de comunicação levou a uma percepção por parte do eleitor médio de uma grande frustração. E também a polarização, porque se você pegar o eleitor republicano, 65% deles dizia que a economia estava mal, enquanto que do lado dos democratas, 54% dizia que a economia estava bem. Então se polarizou de forma a que a percepção do que era bom ou era mal era uma questão de jogo político. E aí também tem o papel das redes sociais criando realidades paralelas, né? Realidade paralela. Que as coisas vão bem, mas você vende que elas estão mal. É uma coisa impressionante. E me diz uma coisa, voltando para o tema dos bancos, né? Você conhece algum case estadual que desponte como um exemplo de sucesso, assim, ou tem alguma trajetória hipotética para que novas regras solucionem problemas atuais? De caso de bancos estaduais? Olha, além do seu, naturalmente. Exatamente. Que não é estadual, né? Não é estadual, é regional. É muito difícil que hoje bancos estaduais possam ser competitivos, porque o funding para serem disponibilizados exige uma estrutura, uma mega estrutura de apoio e de rede de complementariedade. Você não tem, dificilmente vai conseguir um banco público que tenha uma carteira de captação como tem, por exemplo, o maior banco de investimento que o Brasil tem. Você não vai ter isso. Você não vai ter. E não tendo acesso a um funding estável e barato, você esbarra na impossibilidade de ter uma posição ativa de aplicação de recursos estável, barata e competitiva. Então, ou seja, o sonho dourado é o sonho de verão, certo? Não tem muita possibilidade. Entendi. Me diz uma coisa, e você que é, pelo visto, excelente analista dessa conjuntura geral, do que está acontecendo no mundo, né? Isso é uma coisa bacana, que você consegue aplicar isso do micro. Você tem o macro e vai para o micro e vai fazendo essa dialética. Né? A gente está vendo que tem, aparentemente, um movimento de divisão do mundo, meio em áreas de influência, né? Os próprios Estados Unidos parece que estão se recolhendo para o seu campo, para o seu hemisfério de influências, o que eu espero que seja só na América do Norte, né? Porque não seja a América toda, que senão vamos ter problemas. E você tem a Rússia, que ficaria com o pedaço da Europa, ou a China. Sim. Né? E a gente vê que tem um pessoal que fala grosso, está tentando devolver grosso com o Trump, dentro do possível.
né? A União Europeia fala grosso, a China fala grosso, a Rússia está achando que vai ganhar alguma coisa ali. Mas assim, também ela fala com um realismo cínico, total. Né? Bom, é tudo região que tem bomba atômica também. E os Estados Unidos falando grosso com o Canadá, com os vizinhos. Canadá e México. E o Canadá e México. Né? E como é que fica o Brasil nesse negócio? O Brasil, ele tem... Como é que ele deveria se posicionar, você acha, do ponto de vista econômico, político, nesse cenário? Olha, para essa... A gente tem o que ganhar nisso aí? A gente vai se dar bem, a gente vai se dar mal? Para essa rinha, digamos assim, né? Isso aí, assim, se nós pegarmos ali a conferência de Yalta, e ela é maravilhosa dos seus compêndios ali, porque a leitura daquilo ali mostra claramente o mundo sendo dividido de forma muito precisa. Os Estados Unidos chegam muito claro o que eles queriam, a Rússia com Stalin define o que é, e fica a França e a Grã-Bretanha sendo os grandes perdedores, tá certo? Hoje é o seguinte, é claro que o multilateralismo, ele não é hoje uma vertente de política externa. Parece que hoje os Estados Unidos vai procurar o seu lado, vai procurar o seu locus político, vai esvaziar a Europa, até porque do ponto de vista de competição não é competitivo lá, mas, e vai deixar que a China fique com o Sudeste Asiático ali a sua disponibilidade e tendo relações comerciais muito estáveis com Taiwan, com Singapura e tudo. E a América Latina, ela não tem muito o que oferecer a esse mundo. Nem para o bem, nem para o mal. Nem para o bem, nem para o mal. Então ela é, digamos assim, ela é o convidado que está na festa para tomar o cafezinho e aparecer nos outros e outros, tá certo? Não acredito que a América Latina tenha, nos próximos anos, grandes. Mas você acha que a gente tem alguma coisa para lucrar dessa guerra comercial? Porque a gente na escola sempre aprende que quando houve a emergência da Alemanha, né, e que você tinha a Inglaterra do lado, tinha os Estados Unidos do outro, que a gente podia, que o Vargas inteligentemente barganhou ali porque ele queria... CFN. É isso, que ele ficava barganhando quem dava mais. Você acha que a gente tem alguma coisa a ganhar nessa situação? Aparentemente, o que vai ser beneficiado pelas tarifas que estão sendo impostas, que as tarifas é ridículo, é o seguinte, pega qual é o déficit que o país tem, ou o superávit que o país tem com os Estados Unidos, divide pelo volume das exportações, vai encontrar um fator, e esse fator é a tarifa, né? Parece que quem fez o cálculo foi o ChatGPT. Parece que sim. E uma tarifa mínima que é de 10%. O Brasil, por exemplo, é deficitário com os Estados Unidos e ganhou de 10%. Lambuja o que aparentemente pode ser um fator de expansão do Brasil seria no comércio agrícola, porque a tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos para a China estão na faixa de 27%, 36%. Então pode ser que o Brasil, na área de comércio agrícola, possa ter uma melhora. Mas isso depende de relações comerciais, acordos, contratos, embarques. É todo um cenário que isso não é imediato. Isso leva 2, 3 anos para correr. E isso ia falar que talvez seja esse jogo de cena. Ele pode ser um grande blefador e que está blefando. E é o caso, por exemplo, da Groenlândia, que ele fala, e o governo da Groenlândia vai lá, vamos chegar, vamos conversar, parecido com isso. Agora, quem está saindo muito bem dentro desse cenário internacional é a presidente do México. Muito, muito bem. A Sheila lá está sendo, né, uma protagonista de grande... E quando o Trudeau foi o grande perdedor, né? Teve que sair. Mas ele se deu bem, porque ele fez o discurso nacionalista e jogou o partido dele que estava na lona para cima. E agora está com esse Marco não sei o que é o novo primeiro-ministro. E é capaz dele ganhar. E está falando duro. Eu acho uma coisa engraçada que país que não tem síndrome de vira-lata feito a gente,
E eles vão para cima. Eles falam mesmo. A gente vai... É engraçado que a gente sempre acha que o Canadá é um lugar meio sem graça, que não tem marca e tal. Exatamente. Aí esse novo primeiro-ministro assumiu, fez o juramento, juro, lealdade à sua majestade, o rei do Canadá, Charles III. A gente nem lembrava que o rei da Inglaterra era o rei do Canadá. A gente nunca ouviu a expressão o rei do Canadá. E aí foi visitar imediatamente o Macron e o primeiro-ministro da Inglaterra, né? A gente descobriu que agora quer entrar na União Europeia. Mas é difícil porque a Inglaterra, desde a Segunda Guerra Mundial, é um súdito omisso dos Estados Unidos. É o 51º estado. Tá certo, né? E o Canadá, como os americanos falam com propriedade, né? O que produz de bem o Canadá? Humoristas. Né? Tá cheio de humoristas canadenses nos Estados Unidos. Né? Mas não tem nada também que uma postura agressiva, né? Politicamente... Desculpa, vou falar aqui. Escrota, não suscite em matéria de nacionalismo. Porque você vê o nacionalismo canadense era realmente é igual ver cabeça de bacalhau. Você já viu? Verdade, assim. Às vezes a cabeça de bacalhau aparece, né? É verdade, mas também é o seguinte, falar grosso em política internacional talvez sirva como instrumento de retórica, mas do ponto de vista do embaralhar do baralho, né? Você tem que ter quais são as cartas, né? E as cartas jogam de forma diversa para com esses países periféricos, né? Sem dúvida. Mas também é porque eu acho que eles estão sendo diretamente... Porque o problema não é a política econômica. O problema é a retórica agressiva política de diminuição da autoestima desses países que vem acompanhado com a política tarifária. Sim. Então é assim, a Dinamarca, vamos tomar a Groenlândia, não, porcaria. O Canadá chama o primeiro-ministro do Canadá de governador, quer dizer, isso é que mexe com os brios deles, né? É verdade. Mas isso também é o seguinte, é o estilo Trump, né? Ele não está enganando. O Trump tem uma coisa positiva que ele não engana. A sua política, aquilo que ele sempre fez no seu discurso. Ele é arrogante, ele é extremamente aversão a qualquer coisa. E tem até uma história de que ele quando estava negociando o fim da guerra do Afeganistão, estava ele e o secretário de Estado junto com o chefe talibã conversando. E ele conversou sobre o fim da guerra do Talibã e ele pegou e disse o seguinte, você tem que acabar imediatamente com essa guerra. E a partir de hoje, nenhum americano vai morrer mais no Afeganistão. Aí o cara ficou assim, ele foi lá, tirou um negócio, era uma fotografia. Isso aqui é a foto da sua residência. E essa aqui da sua família. Eu mato todo mundo que a partir de hoje entrar um cadáver só de soldado americano. Parou. Bom, depois dessa, vamos encerrar. Então é a retórica é foda, terrível. É uma retórica... Bom, cara, eu sei que o Hobsbawm escreveu várias obras sobre isso, tinha a Era dos Impérios. Exatamente. Né? Agora a Revolução. Isso, até parece que ele vai baixar no terreiro e vai fazer uma psicografia do Dr. Fritz, assim, Eric Hobsbawm, a Era da Escrotidão, que é essa que a gente está agora. René, obrigado pela sua contribuição, que foi uma delícia. Você esclareceu muitas dúvidas em relação à globalização, federação, problemas estruturais que advém daí. E, claro, para quem está aí vendo, né, ouvindo a gente, sabe que você pode ter acesso a assuntos tão interessantes quanto esses, aqui na versão impressa da Insight Inteligência, que saiu linda de morrer. Pois é, você não vai descobrir o que tem no nosso, né? Pré-mar. Pré-mar. Agora não é só pré-sal, não, é pré-mar mesmo. E a venda da revista você consegue adquirir, né, da Livraria da Travessa, e você consegue ler no site também da nossa revista. E, óbvio, não esqueça de acompanhar as redes sociais da Insight Inteligência do Meio para não perder as nossas novidades, né, em geral, e deste programa aqui em particular. E eu vejo você no próximo Diálogos. Até lá. Ei! Não pula o vídeo, não. Você vai querer ouvir isso antes de sair. Confia em mim. Se você chegou até aqui,
é porque se informar importa para você. Agora, me responde com sinceridade. Você também está cansado das manchetes sensacionalistas, dos discursos tendenciosos pró-Lula, pró-Bolsonaro e da chuva de notícias que falam mais do mesmo? Pois é, a gente te entende. Está todo mundo cansado e para nós a saída é consumir conteúdo que vai além do óbvio. Reportagens e análises que trazem diferentes abordagens com gente que debate e joga luz em argumentos que te fazem entender o mundo de verdade e não ser só mais um na multidão. Isso é o que você pode esperar assinando o Meio Premium. Nossa edição de sábado, por exemplo, chega na sua caixa de e-mail com reportagens especiais para você parar de repetir manchete e começar a formar opinião de verdade. Tem também o nosso streaming, com um catálogo sempre muito atualizado, com documentários e entrevistas que desafiam o que você já conhece. Assuntos como crianças trans, política brasileira, democracia, produções culturais que mesclam entretenimento com informação. Inclusive, entra essa semana porque estreia o documentário Decifrando o Clima, uma jornada junto a cientistas que propõem pensar como podemos ser resilientes e até mesmo prosperar diante das enormes mudanças climáticas. O Meio Político e o Meio Perspectiva são outros conteúdos especiais que traduzem o que está realmente em jogo na política, na tecnologia, na sociedade. Quer ter acesso a tudo isso? Vai em premium.canalmeio.com.br e assina. É rápido e, olha, não tem burocracia para cancelamento. A diferença entre quem lê notícia e quem entende o que está acontecendo no Brasil e no mundo começa aqui. Seja Premium.